Nós temos um Deus que cuida de nós. Como a Ana falou aqui, o papai que cuida de nós. Quando a gente está todo machucado, a gente precisa de um lugar de segurança onde nós podemos correr. E é a presença do nosso Deus de amor, que sempre nos recebe na presença dele. E nos fortalece, e nos torna outras pessoas. Quando nós nos achegamos com confiança na presença do nosso Pai, nessa condição de filhos, dependentes da presença dele, dependentes da força dele, da paz que só vem da presença do nosso Deus, do conselho, da sabedoria. Deus quer que você faça dele esse lugar de refúgio, aí nos dias da sua vida que são tão turbulentos, cheios de coisas para nos pesar diariamente. Mas existe um lugar de paz na presença do nosso Deus. Na presença do nosso Deus, do nosso Pai de amor. Ele está nos chamando para a presença dele, para que ele possa nos esconder na presença dele e ficarmos de tal maneira protegidos, de forma que o nosso inimigo não pode alcançar a nossa vida. A força dos nossos opressores nunca vai nos alcançar, se estivermos bem escondidos nesse lugar da presença do nosso Deus. É impossível nós vivermos os nossos dias sem essa presença de Deus num lugar de simplicidade, de entrega do nosso coração. O período do louvor aqui hoje foi um momento de entrega. Se você usou esse momento aqui para você entregar o seu coração, já é para você estar diferente aqui nesse momento do culto. Porque a entrega do nosso coração só depende de nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós. Por isso que o evangelho é muito individual. Eu vou crescer em Deus o tanto que eu quiser. O outro ali do meu lado vai crescer em Deus o quanto que ele quiser. Então, o evangelho é muito individual, porque ele depende da renúncia do nosso próprio coração. E ele depende das escolhas do nosso coração. O que eu vou amar mais? Vou amar as pessoas e vou ficar só dependente das pessoas? Eu vou amar as coisas desse mundo e ficar só dependente das coisas desse mundo? Ou verdadeiramente vou me entregar de coração na presença do meu Deus e receber dele a cada dia aquela condição para viver aquele dia ali? Então, não tem necessidade de nós vivermos os nossos dias num lugar de ansiedade, de medo do futuro, do medo do que pode ocorrer. Outro dia Deus falou comigo, Michele, o futuro nada mais é do que aquilo que você já plantou e já semeou. Então, hoje aqui, eu estou semeando. O meu futuro é o resultado do que eu estou plantando hoje aqui na minha vida. E hoje na sua vida, você é o resultado de que você plantou aí nos dias que antecederam esse dia de hoje, né? Então, hoje, antes de vir aqui para o culto, vamos abrindo em Tiago. Tiago, esses dias eu estou meditando no livro de Tiago. Eu vou ensinar para vocês como que é meditação. Nada mais é do que você ter a diligência de valorizar essa palavra do nosso Deus como sendo essa condição para você viver a sua vida. Quando você tira tempo da sua vida para passar tempo considerando atentamente, a meditação é isso, o que está escrito aqui nessa palavra, tirando um tempo da sua vida para você passar fazendo com que essa palavra vá entrando aqui dentro do seu coração pelo Espírito Santo, que vai revelando você a verdade que você precisa na sua vida. Quando você faz assim, essa palavra, quando você mais precisa, ela vem lá de dentro, a palavra que você necessita, no momento que você mais precisa. Então, não é uma questão só de mentalização, de decorar o que diz na Bíblia, não é isso. É um lugar de dependência, de você saber que sem essa palavra é a sua vida. Sem a sabedoria de Deus que está nessa palavra, você não consegue tomar boas decisões na sua vida. Você não consegue, como diz lá em Provérbios, a palavra, a sabedoria te ensina a maneira certa de proceder diante de toda e qualquer situação. Das situações mais fáceis, que você acha que é facinho, e das mais difíceis, aquelas impossíveis.
A palavra de Deus tem o poder de te ensinar a maneira correta de você proceder. Então, meditação, quando você pega aqui a palavra, por exemplo, o livro de Tiago, o livro de Gálatas, Efésios, não foi escrito da maneira que você vê aí na sua Bíblia. Tiago 1, versículo 1. 1, 2, 1, 2. Não, isso era uma carta que o apóstolo escrevia para as igrejas, de maneira que ali estava o conselho de Deus para nós, hoje aqui a igreja de Jesus Cristo. Então aqui, em todo o livro de Tiago, existe uma verdade que o Espírito Santo queria instruir a igreja. E ele quer te instruir hoje, o Espírito Santo, na sua vida, aquilo que você precisa ouvir da parte dele. Então, quando você tira tempo aqui da sua vida para você ler, você não vai ler um versículo separado do contexto. Porque todas as falsas doutrinas que são baseadas em até versículos da Bíblia aqui que nós conhecemos, eles são baseados, as falsas doutrinas, em versículos fora do contexto, fora da verdade principal que o Espírito Santo queria ensinar através desta palavra que nós temos aqui nas nossas mãos. Então, não fica aí bobo, né, só ouvindo as coisas. Vai lá na palavra. Você ouviu alguém falar um versículo? Vai lá ver o contexto de toda a verdade que o Espírito Santo queria ensinar dentro do contexto daquele versículo. Porque a maior arma que o nosso inimigo tem contra nós é o engano. Ele é o mestre do engano. Ele quer te enganar de tudo quanto é maneira. Através das pessoas, através da aparência das pessoas, através da boca das pessoas. Mas se você tirar tempo na sua vida para considerar atentamente e acolher com mansidão no seu coração essa palavra como sendo a verdade para a sua vida, você vai ficar tão forte e de tal maneira forte que você não vai ser mais enganado. Porque o lugar de engano é um lugar de derrota. Porque o engano não é o lugar da verdade que Deus tem para nós. O único lugar de vitória para nós é compreendermos no nosso coração a verdade do que Jesus é para nós. E no engano, quando a gente está enganado, a gente não está nesse lugar de conhecer a verdade de Deus para nós. E enquanto estivermos na ignorância de algum assunto referente ao reino de Deus, nós não vamos ter vitória naquela área na nossa vida. Então, o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para nós para quê? Para guiar você a toda a verdade. Ele não vai te obrigar a toda a verdade, a você conhecer. É você que deixa ser guiado pelo Espírito Santo, para ele poder te ensinar a verdade que vai fazer você livre de toda maneira de pensar só aqui desse mundo. Por que Romanos 12 fala? O que fala lá? Renovais no espírito do vosso entendimento, aqui na sua mente, para você não se conformar com o presente século, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. De maneira que você olha e pensa, não, é mais fácil proceder desse jeito aqui que o mundo procede, porque eu não dou conta, é pressão demais. Só que quando você vai e passa tempo com essa palavra, o próprio Deus se torna a sua força para você obedecer. Ele renova a sua mente, se você gasta tempo aqui meditando nessa palavra, e Ele mesmo te dá a força para você obedecer. E só obedecendo que você vai ver que essa palavra funciona. Se você não obedecer, você vai ficar anos e anos vindo na igreja, sem experimentar o que Deus já tem pronto e preparado para cada um de nós. Um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar de quietude, que esse mundo não conhece, nunca vai conhecer, porque esse é um lugar apenas dos filhos de Deus. O lugar de descanso e refrigério é só o Filho de Deus nessa terra que consegue experimentar. Então, aqui eu estava falando em Tiago 4,14, olha o que fala lá. Antes de vir aqui para a igreja hoje, eu estava em um enterro. Fui de um parente do meu marido, e sempre o momento, né, quando a gente está ali diante de uma pessoa, né, que não tem mais a vida no próprio corpo, é o momento da gente considerar o quê? A nossa própria vida. Não é?
Então, aqui, ó, Tiago 4,14 fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente pensa que sabe o que vai suceder com a nossa vida amanhã, o que a gente vai fazer no feriado terça-feira, o que a gente vai fazer ano que vem. A gente pensa só na nossa cabeça que nós temos controle sobre as nossas vidas. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, se a palavra do nosso Deus está dizendo assim, é porque a nossa vida é exatamente desse jeito. Em outra passagem fala que a nossa vida é como um sopro, né? Então, o Espírito Santo nos chama para considerarmos a condição do nosso próprio coração. A gente perde muito tempo olhando a vida dos outros, considerando a vida do outro, sem atentar para a condição dos nossos próprios corações. Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso da presença do meu Deus comigo para me fortalecer, para mais uma vez eu não cair diante desse problema. Então, aqui em Tiago, no 4 mesmo, olha só, nem sabia que era o mesmo, porque eu anotei ali agora. No 17, é mais um pouquinho, vai mais para o finalzinho aí, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a palavra de Deus, ela é cheia de conselhos. Olha só o 3,13, esse aqui que eu queria. Tiago 3,13, volta uma página. Está falando assim, é uma pergunta. Quem dentre vós, que estão aqui nesse momento, é sábio e inteligente? É uma pergunta. Você fala, não, eu sou uma pessoa sábia e inteligente. Aí a palavra de Deus nos chama para uma responsabilidade. Você é sábio e inteligente? Então mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Por quê? A palavra de Deus nunca foi apenas uma teoria. A palavra de Deus nunca foi palavras apenas para serem decoradas e repetidas com a nossa boca, de uma maneira bem para convencer o outro. A palavra de Deus nunca foi esse jeito que nós pensamos, como a religião nos ensina, que é suficiente nós termos a palavra de Deus só nos nossos lábios. Só que não é suficiente. Se eu sou sábia, inteligente, e tenho passado tempo com Deus e conheço a palavra de Deus, a minha vida e as atitudes da minha vida têm que mostrar o quão sábio e inteligente e espiritual eu sou. Porque o Evangelho de Jesus não se trata de aparência de homens. Não se trata de religião. O Evangelho de Jesus é uma vida de um relacionamento com Deus, onde você se entrega um dia e se entrega mais um pouco, e se entrega mais um pouco, e dessa maneira você vai entrando pela porta estreita, pela renúncia do seu próprio coração, para receber a vida que esse mundo aqui nunca vai conhecer, e que você tem à disposição de você, em todo o tempo aí da sua vida, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer circunstância. O Evangelho de Jesus é para ser vivido. Ele não é só para ser conhecido na nossa cabeça e decorado na nossa cabeça. De maneira que a gente vai falando ali aquela palavra para convencer os outros de algo que nós não temos em realidade nos nossos corações. O Evangelho é para ser experimentado. A paz de Deus diante da circunstância é para ser experimentada. O amor de Deus diante da decepção com as pessoas é para ser experimentado. Por isso que sempre foi falado aqui na igreja uma frase que é muito verdadeira. Um Deus experimentado jamais será negado. Porque se eu experimento verdadeiramente do amor de Deus, por que eu ainda vou querer o amor desse mundo?
Se eu experimento o cuidado de Deus, por que eu vou ficar exigindo das pessoas que cuidem de mim, dependente das pessoas, o tempo inteiro, aquela dependência total das pessoas? Deus quer que você cresça, que você saia desse lugar, de depender só da emoção das pessoas. Ele quer se tornar, o seu Deus, se tornar para você. Esse que te satisfaz por dentro, lá no seu coração. Da última vez Deus me deu essa palavra, né? Que Ele quer nos dar longevidade de dias, mas com satisfação no nosso coração. A satisfação da presença dEle, que vem da presença dEle. Aí você fala assim comigo, mas tem dia que eu me sinto tão bem, e tem dia que eu não estou com vontade de buscar a Deus. Então eu vou te ensinar o que tem funcionado na minha vida, que é a disciplina para poder buscar a Deus. Quando eu sinto vontade e quando eu não sinto. Lá estou eu, buscando ao meu Deus. Para que esse lugar desse passar tempo a sós com Deus, me dê um crescimento tal, que quando eu saio lá de dentro daquele quarto, mesmo que eu não sinta nada, eu sei que foi edificado mais uma parte aqui dentro de mim, do meu espírito, para me dar a condição de viver fora lá do quarto, né? Os nossos problemas, as pessoas estão fora do quarto, não estão lá junto com a gente. Então a gente precisa dessa presença de Deus, desse lugar de amadurecimento do nosso espírito, para que a gente possa conviver com as pessoas, senão realmente a gente não dá conta, né? Porque os dias que nós vivemos são dias maus, onde as pessoas são muito egoístas, muito mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falando. Não fica se entregando dessa maneira para as pessoas. Porque, olha só, quando Deus te fala, né, para você entregar alguma coisa para Ele, é o cuidado de um pai que já viu o fim daquilo ali. Se Ele fala para você entregar uma amizade, ou uma pessoa que você pensa que está te fazendo tão bem, é porque Ele já viu o fim daquilo ali. Ele está querendo te guardar como um pai guarda uma criança, que não sabe de nada, que está indo ali naquele brinquedo super perigoso. Mas você, como pai, como adulto, você sabe que aquele lugar ali, o seu filho vai poder se machucar e ele vai chorar muito. É a mesma condição do nosso pai, que cuida de nós. Ele já viu o fim disso aí que você está achando que é tão bom, né, que você não pode viver sem. Por isso que Ele pede para você entregar a Ele, para que não haja sofrimento depois. Para que aquilo ali não deixe uma marca no seu coração, de tal maneira que o seu futuro possa ser determinado por essa condição de fraqueza do seu coração. Por isso que o momento que você está fraco espiritualmente, não é o momento de você tomar nenhuma decisão na sua vida. Porque você vai tomar as decisões baseado nos seus sentimentos, baseado nas suas fraquezas, nos seus medos. Olha que perigo, você tomar a decisão baseado no seu medo. Acalma o seu coração na presença do seu Deus. Não fica pensando, eu não sei fazer isso, porque você sabe fazer. É só você entrar para dentro do seu quarto e derramar o seu coração diante da presença do seu Deus. Falar com seus lábios, Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso crescer. Eu não aguento mais cair nessa mesma condição de erro, de derrota. Eu quero crescer para que a sua vida seja manifesta na minha vida, no meu modo de falar, no meu modo de agir, no meu modo de proceder. Quando você passa tempo com Deus em jejum, Ele te dá a condição de você mortificar a sua carne, para não ser a sua carne que te domina em todas as situações. Lá dentro da sua casa, não quero fazer nada, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Coloca a sua carninha um pouquinho para morrer lá no jejum para você ver. Você fica lá morto. E essa mesma condição é que vai vir diante do seu problema. Essa condição de incapacidade de fazer alguma coisa, se não for a força de Deus em você. Então, Deus quer ser esse lugar da nossa paz, da nossa segurança, da nossa força, para a gente deixar de ser fraco demais.
Fraco a gente não consegue vencer nada. As circunstâncias sempre vencem a gente. Pode ser até uma circunstância pequenininha, um anãozinho, vai lá, já derruba a gente. Porque a gente está fraco. Mas você tem toda a condição de ser forte na presença do seu Deus. Declara a sua dependência dele. Jesus, eu preciso do Senhor para conviver com meu esposo, para conviver com meus filhos, para conviver lá no meu trabalho. O Senhor é a solução para esse problema que eu estou passando. Ele realmente é. Você precisa deixar ele ser na sua vida. Você não experimentou ainda porque você não deixou ele ser, porque não existe confiança ainda no seu coração que o seu Pai realmente cuida de você. E que ele tem o futuro, o seu futuro, o futuro da sua vida nas mãos dele. Um Deus que nunca vai nos decepcionar, como esse mundo nos decepciona. Por que a gente fica tão apegado às coisas desse mundo, então? Porque a gente acha que é disso aí que vai vir a satisfação da nossa vida, que a nossa vida se limita só aos dias da nossa vida aqui nessa terra, né? Mas não é. A sua vida agora aqui, da eternidade, é determinada por aquilo que você tem semeado, por escolha do seu coração, plantado lá, ó. Um dia Deus falou comigo, cada semente de obediência que você semeou dentro do seu lar, vai dar fruto. Na sua vida é a mesma coisa. Só que é verdade também com relação àquilo que nós semeamos da nossa própria carne também. Aquele que semeia com a carne, os prazeres da carne, as decisões só da nossa própria carne, da própria carne vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, deixando o Espírito Santo de Deus viver na situação da nossa vida, ele vai colher vida eterna. Vida que esse mundo aqui não conhece. Porque esse mundo só conhece aqui os dias aqui dessa terra. Mas o nosso Deus, Jesus, quando veio aqui e morreu na cruz por nós, foi para nos garantir a eternidade junto com Ele. Que você começa a experimentar aqui, estar junto com Deus, depende só de você. Ah, mas eu não tenho tempo na minha vida. Aquilo que você valoriza, você sempre vai arrumar um tempo. O que tem mais valor na sua vida? Você arruma tempo de qualquer maneira para poder cumprir aquilo ali que você está valorizando. Se você começar a valorizar esse tempo que você passa com Deus e ter consciência no seu coração que toda a sua vida depende desse tempo que você está com Deus sozinho, aí você vai começar a ter essa disciplina que eu falei, né? Um tempo todo dia, talvez você marca lá, vai ser esse horário. Esse horário eu não vou fazer mais nada, mas vou ter a diligência de dia após dia voltar para esse mesmo lugar, para que eu seja fortalecida no meu espírito e que as situações da minha vida não sejam mais decididas só pelo meu homem natural, porque o homem natural não conhece, ele não consegue entender nada das coisas do Espírito de Deus. E parece que é tudo loucura se você passa a considerar a palavra de Deus só na sua mente. Mas a palavra do nosso Deus verdadeiramente é o poder para a salvação da nossa vida, dia após dia, dia após dia. Salvação de nós mesmos. Porque somos nós mesmos que destruímos as nossas vidas. Somos nós mesmos, na nossa condição carnal, que destruímos as nossas famílias. Não precisa ir lá longe. Quando eu olho aqui, né, as crianças do NAVE, quantas vezes a gente já viu exatamente, não precisa da criança ir lá longe. É a condição da própria família, do pai, da mãe, que acaba destruindo ali e ferindo de tal maneira o coração daquela criança, que ela o futuro dela já determinado pela essa condição, né, de decepção das pessoas, de feridas. Outro dia eu estava aqui no NAVE e tinha uma mãe brincando ali na calçada, né, que fica muita gente brincando ali. E era uma criancinha, uma nenenzinha, pequenininha. Mas a moça, que era uma moça muito nova, estava tratando aquela criança ali com tanta estupidez, que a gente fica imaginando, né?
Onde está o amor de mãe? Até isso a gente perde quando a gente está nessa condição de alma natural do nosso próprio homem, carnal. É uma condição que não tem condição nem de amar a própria criatura que saiu da gente, né? E essa é a condição do mundo e essa é a nossa condição natural. Não fica achando que existe algo de bom em você, natural e carnal, porque não tem. Quando a pessoa está na alma, né, que a gente fala na alma, ou seja, movida só pelas emoções, se manifesta o pior que existe dentro dela. Quantas vezes nós já vimos as pessoas agindo e o pior que a pessoa apresenta ali naquele momento. Só que Deus nos chama para esse lugar da gente fazer morrer a nossa natureza terrena, para que a vida do nosso Deus seja verdadeiramente manifesta em nós. Por isso que fala que o caminho é estreito, que se anda sozinho nesse caminho, porque é você fazendo morrer você mesmo, a sua própria natureza carnal. Como que você faz isso? Nesse lugar de dependência de Deus, de passando tempo com Deus, de passando tempo orando em línguas. A oração em línguas vai edificando dentro de você essa condição do Espírito Santo em você. Edificando. O que é edificação? Sendo construído. Um tijolo, outro tijolo, outro tijolo. De maneira que um dia vai ter uma construção ali. Mas é dia a dia que isso acontece. Você ora em línguas, você jejua, você medita na palavra, você declara com seus lábios aquilo que o seu Deus é para você. Você adora o seu Deus por aquilo que Ele é e não pelos problemas que você está passando. Essa é a vida espiritual. E são como ferramentas, né, para a gente permanecer firme nessa condição espiritual. Que a gente vai dia após dia aqui ensinando para vocês aquilo que a gente mesmo vive, aquilo que a gente mesmo experimenta. Então, essa é a vida que nosso Deus tem disponível para nós. Então, se você se considera uma pessoa sábia e inteligente, vai ser necessário você mostrar com a sua própria vida aquilo que você está declarando com os seus lábios. Então, nós agradecemos ao nosso Deus, porque a palavra dele, verdadeiramente, tem vida nela mesma. É tão maravilhoso que toda experiência que você tiver com Deus, você vai carregar aquela vida daquela palavra que você experimentou por todos os seus dias aqui na Terra. Mas você precisa experimentar. Você pode ouvir o testemunho, o Aparecido contou o testemunho aqui, que foi bom, nos edifica, mas você precisa experimentar. O seu Deus funcionando para você, se tornando aquilo que Ele já prometeu para cada um de nós. O nosso Deus que cuida de nós, onde você pode entregar, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque certamente Ele tem cuidado de você. Então, eu me lembro de um tempo que teve uma pessoa que veio diante de mim com uma necessidade muito grande. E naquele momento eu falei, né, com essa pessoa, né, a verdade daquilo que Jesus é para aquela situação e tudo. Aí eu fui para casa e Deus me trouxe a palavra exatamente que tem aqui escrita em Tiago. Que quando seu irmão vem para você e ele fala que está passando necessidade, e você fala com ele, olha meu irmão, eu te amo muito, vai para sua casa, sem prover para ele algo, para ele suprir aquela necessidade que ele precisa naquele momento, fala que a nossa religião é vã. Por que eu estou falando que eu amo meu irmão, que Deus cuida dele, se Deus mandou ele ali diante de mim exatamente para que a minha vida possa servir a ele? Por que a gente pega essa palavra e a gente fala com os nossos lábios, mas sempre arruma uma maneira mais fácil da gente viver? Quando viver o Evangelho não é difícil, porque a palavra é escrita aqui com uma clareza tão grande que não tem como a gente negar a palavra. E ali eu fui e fiz exatamente o que Deus me falou. Depois eu liguei para aquela pessoa e falei, não, você pode ir lá fazer
de acordo com o que você precisa nesse momento. É a sua necessidade sendo suprida pelo seu Deus. E dessa mesma maneira, em todas as áreas da nossa vida, Deus quer que você seja praticante da palavra e não somente um ouvinte negligente, de maneira que a palavra entra aqui nos seus ouvidos, às vezes nem vai para o seu coração, porque às vezes você está aqui nesse culto, a sua mente está lá na sua casa, lá no que você vai fazer quando você chegar em casa, lá o que você vai fazer no feriado, lá. E esse momento que você passou aqui se torna um momento improdutivo, porque ele não depende de quem está aqui na frente, ele depende de quanto você vai acolher no seu coração como sendo a verdade para a sua própria vida daquilo que você está ouvindo. Por isso que a gente sempre fala, o esforço de estar aqui, quando a gente sai da nossa casa, sai do convívio lá da nossa família e vem para estar e passar menos de 2 horas aqui na igreja, qual a motivação do seu coração para estar aqui? O que você tem recebido verdadeiramente no seu espírito, que tem mudado a sua vida, depende inteiramente do que nós fazemos com essa palavra. Aqui em Tiago fala que a gente deve acolher com mansidão a palavra em nós, implantada pelo Espírito Santo. Essa palavra é poderosa para nos dar vida, a vida que você não tem. Você pensa que você tem vida? Você pode até pensar que essa vida que você tem, o seu trabalho, a sua família, é vida. É uma vida natural, é uma vida aqui dessa terra, é uma vida realmente que tem os dias contados. Mas a vida que Deus tem preparado para cada um de nós é aquilo que Ele viu antes da gente nascer aqui nessa terra. Enquanto você era ainda uma criatura informe no ventre da sua mãe, o seu Deus já conheceu todos os seus dias aqui na terra. De maneira que Ele tem um propósito para a sua vida. E quando você entra dentro desse propósito, é que você compreende o valor que você tem. Que você foi chamado por Deus por um chamado específico na sua vida, que nenhuma outra pessoa pode cumprir além de você mesmo. Aí você fala, não, mas eu não sou chamado para ser pastor. Quem está falando? Que é só o chamado de pastor que é válido no reino de Deus. Todos nós fomos chamados para servir. Servir. Começando lá dentro da nossa casa. Servir os seus filhos, servir o seu pai, servir a sua mãe. A minha vida inteira eu servi meu pai e minha mãe. E eu sei que muito daquilo que eu colho na minha vida hoje é fruto desse lugar de obediência, não porque meu pai é assim ou minha mãe é assim, mas porque a palavra de Deus me garante. Se eu honrar os meus pais com o procedimento da minha vida, é o primeiro mandamento com promessa, porque a gente quer várias promessas de Deus, né, que se cumpram. Mas a gente acha que é só papel de Deus cumprir. Deus, você tem que cumprir o que o Senhor prometeu. Ao invés da gente se colocar nesse lugar da promessa ser cumprida para a nossa vida. Então, sirva seu pai, sirva sua mãe, sirva seus filhos, sirva seu esposo, sirva a pessoa que trabalha lá com você. Só que vai ser preciso o quê? Deus mudar a condição do seu coração para você poder servir, não é? Porque na nossa condição natural, nós só queremos ser servidos. Nós só queremos sobressair sobre as pessoas. E mostrar para elas o quanto a gente é grande demais e o resto é tudo pequenininho demais. Que é a condição de orgulho, né? De soberba do nosso coração. E Deus nos garante o quê? Que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça sobre graça sobre graça, para o humilde, aquele que reconhece que realmente não é nada, mas a presença do seu Deus em você faz você enxergar muito além das coisas naturais aqui dessa terra. Uma condição de poder servir lá no seu emprego, eu falo mais uma vez isso, porque você que trabalha, a maior parte da sua vida, né, do tempo da sua vida, você passa no seu emprego. E você acha que é só isso, né? É só ir lá todo dia e pronto. Deus quer usar desse momento que você está lá para trazer experiências para a sua vida, de maneira que você possa viver o evangelho lá. Não é ser aquele crente,
né, que só fala a Bíblia, que condena todo mundo, que julga todo mundo. Não, mostrar com a sua vida o quanto realmente esse evangelho é verdadeiro para você. Porque as suas atitudes vão mostrar exatamente o quanto esse evangelho você está deixando Jesus viver em você, nas pequenas atitudes da sua vida. De pensar no outro. Pequenas coisas, pequenas, que Deus vai requerendo da sua vida. Mas que você vai crescendo nesse lugar de mudança do seu coração e mudança do seu caráter, para que Deus encontre o lugar em cada um de nós, para que Ele possa usar a nossa vida, para demonstrar e mostrar para esse mundo que existe um lugar. E esse lugar é só na presença de Deus. Só na presença de Deus. Só quando você desfruta do amor de Deus é que você pode tratar o outro com amor. Só quando você experimenta da cura no seu coração por esse amor de Deus é que você tem condição de amar e demonstrar o seu amor pelo outro. O evangelho de Jesus é isso, é você viver esse evangelho e experimentar e depois estender a sua mão para aquele ali que está vivendo a mesma condição que você já viveu, de aprisionado no medo, aprisionado nas limitações da própria condição natural do seu coração. Você mostra para ele um lugar de esperança em Jesus Cristo, da mesma maneira que ele te fez livre, que ele te libertou. O outro ali que está do seu lado, que está aprisionado, tem a condição de se ver livre por causa da luz do evangelho que você mesmo está manifestando ali diante das pessoas. Mesmo que seja com os seus lábios fechados, o seu procedimento vai mostrar para as pessoas o lugar que você tem vivido. É o seu procedimento que vai mostrar para eles. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de proceder diante dos seus problemas, é que mostra esse condigno proceder, as nossas obras diante do nosso Deus, que as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. Não adianta mais falar, eu sou crente, eu sou crente. E vir com aquela palavra de total falta de sabedoria com as pessoas. As pessoas já estão cansadas disso aí. Não é esse evangelho que vai salvar esse mundo. É um evangelho que você experimenta, um Deus que te faz livre no seu coração. E que faz livre o outro ali que está do seu lado. Que você mostra para ele que existe uma maneira diferente de viver, que ele não precisa mais buscar a satisfação nos meios naturais aqui desse mundo. Seja a bebida, seja o sexo, seja o que for. Você não precisa das coisas naturais desse mundo para satisfazer algo que está dentro de você, que só a presença de Deus tem a condição de suprir. É a condição do seu espírito, cheio da presença do seu Deus, que vai te dar forças. A cada dia. Nós precisamos da força de Deus. A gente não precisa de mais nada. Essa que é a verdade, né? Nós precisamos da força de Deus. Quando você tem que estar diante das pessoas, né, que você não sabe como proceder. Peça sabedoria a Deus, nem que você fique mais caladinho ali no seu canto. A instrução de Deus, é na instrução dele é que existe esse lugar de obediência que a gente vai crescendo e vai crescendo. É na instrução dele, por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas eu não escuto a voz de Deus. Vai passar tempo com Deus para você conhecer a Ele. É nesse momento sozinho, lá no seu quarto, sozinho, buscando a Deus, que você vai conhecer a voz dele. E a voz dele se tornar cada vez mais real para você. Dentro lá do seu espírito, que você escuta a instrução de Deus, não importa onde você estiver. A coisa mais incrível, né? É essa condição de ter o nosso Deus conosco, em todo o tempo, não importa o lugar que nós estamos, quando nós mais precisamos. Olha a presença de Deus lá nos instruindo, nos dando a força que nós não temos. E nos tirando desse lugar baixo, de viver só com medo de tudo, medo das coisas, não sabendo desfrutar de nada na nossa vida que Deus nos oferece para nós desfrutarmos, porque vivemos aprisionados no medo,
vivemos aprisionados no nosso passado, naquilo que as pessoas fizeram com a gente, ou que fizeram ontem. E Deus tem para nós preparado esse caminho já todo pronto para nós. Um caminho de vitória que Ele conquistou, porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Não tem nada que a gente possa dar para o nosso Deus, em troca daquilo de perfeito e completo que Ele já providenciou para nós, por causa do sacrifício de Jesus por nós. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Tudo que Ele quer do nosso coração é esse reconhecimento, que nós dependemos dEle. Que você, jovem, depende do seu Deus, para você fazer boas escolhas e boas decisões que vão determinar o seu futuro. Não vamos ser, como aqueles que não têm instrução, porque nós já temos essa palavra aqui nas nossas mãos, a gente não tem desculpa, não tem como. Todo o conselho que nós precisamos já está nessa palavra. Então, como foi cantado aqui, eu preciso de ti, Jesus, que seja essa a sua oração, lá durante a sua semana, eu preciso de ti. Quando você vem aquela angústia no seu coração, você nem sabe de onde é a falta da presença de Deus. Corre lá para a presença de Deus para você ver se essa angústia permanece. E Deus quer nos ensinar um lugar muito mais alto na nossa vida, que é nós vivermos contentes em toda e qualquer situação. É um lugar, parece inatingível, Porque na hora dos nossos problemas, como a gente vai viver contente em toda e qualquer situação? Mas é para mostrar para nós que sempre existe um lugar onde nós podemos alcançar que nós ainda não estamos. Que a gente fica achando, nossa, eu já sou bom demais. Olha aqui quem está do meu lado, olha que coisa fraca. Fica se comparando. Sendo aqui que nessa palavra tem um versículo que fala que quando eu me comparo com o outro, eu mostro insensatez da minha parte. Então, para de se comparar com o outro, se achando melhor ou pior. Isso é uma situação que tem a condição de nos enfraquecer, pelos dias que nós vivemos, onde as pessoas são muito visuais, tudo a gente vê com os nossos olhos. Ao alcance dos nossos olhos está o mundo inteiro. Então, a nossa tendência é mesmo nos comparar aos outros. Mas lembre-se disso, toda vez que você se compara com o outro, você está mostrando insensatez no seu coração. Um lugar de fraqueza. E quando você está lá na presença de Deus, Ele vai falar para você o que você realmente é. Os pensamentos de paz que Ele tem ao nosso respeito, o futuro já preparado que Ele tem para nós. Quando você está lá sem esperança nenhuma, desanimado toda a vida, você precisa da presença do seu Deus, mostrar para você que existe algo mais do que só essa vida sua natural. Existe algo mais que está pronto aí para você alcançar. Já foi preparado da parte de Deus para nós. Mas que nós precisamos alcançar esse lugar. Como se estivesse lá em cima, Vai ser o meu esforço de passar aqui na escada, subir lá para poder alcançar, mas já está pronto ali. Mas depende das minhas decisões, do meu passo, de ir até esse lugar que já foi preparado pelo meu Pai para mim. Então não fica iludido só com os dias da sua vida. Toda vez que nós vamos, estamos diante dessa situação, de enterro e tudo mais, de ver a pessoa que não tem mais vida. É hora de considerarmos o que temos feito na nossa própria vida e vamos endireitar, deixar o Espírito Santo endireitar as veredas da nossa vida, através desse lugar de humildade e dependência do Espírito Santo. Você não vai conseguir andar nesse lugar se você não buscar a Deus e não tiver essa disciplina, principalmente você jovem. A disciplina é você fazer um compromisso, sabe? Igual eu falei com vocês ali, que eu fiz o compromisso de ler Provérbios. E tenho lido, não sei quantas vezes eu já li. Eu já comecei tem uns 5 meses. Então, hoje é dia 31, Provérbios 31 hoje. Em 1 minuto você lê a Bíblia. Esse capítulo você lê em 1 minuto. O que é 1 minuto de 24 horas do seu dia? Mas se você tiver a diligência de fazer isso,
você vai tendo mais desejo no seu coração de conhecer mais dessa palavra. Aquele 1 minutinho vai crescer, porque você vai ver que ali está cheio de palavras de vida, de palavras práticas para a sua vida, te ensinando a maneira correta de você viver, de não viver só errando. Aí você começa a valorizar mais a palavra e vai passar mais tempo com essa palavra, deixando o Espírito Santo colocar dentro de você, para na hora que você mais precisa, ele tirar lá de dentro, e olha a palavra aqui que é a condição de você sair dos seus problemas. É assim que funciona a vida em Deus. Por isso que é um caminhar, né? Uma caminhada no Espírito, dia após dia, dia após dia, dia após dia. De maneira que Deus quer se tornar esse Deus que é tudo para nós. Quando você abre os seus lábios em adoração, é verdadeiro, vem do seu coração. Você realmente tem experimentado do amor dele. Aí você fala, Jesus, eu te amo. A minha vida pertence a ti. O meu futuro está nas tuas mãos. Eu preciso de ti. Aí você fala, eu queria tanto saber adorar assim. Por que você não começa, você lá sozinho com seu Deus, declarando essas palavras? Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo. Toda prática, ela precisa de um início. E o início depende de uma decisão. Se você fizer uma decisão e um compromisso aqui hoje, sua vida pode ser mudada a partir de hoje, a partir desse compromisso que você fez. Toda decisão que nós tomamos na nossa vida foi em algum momento, você estava ali e você decidiu. Eu decidi casar com essa pessoa. Eu decidi ir para a igreja. Eu decidi sair da igreja. Eu decidi. Da mesma maneira, buscar a Deus é uma decisão que você faz. Eu vou buscar mais a Deus. Esse ano está terminando. Será que os compromissos que você fez lá no início você conseguiu cumprir? Vai começar um novo ano. Depende desse lugar de disciplina e de diligência no seu coração, para você poder crescer, para você se tornar uma outra pessoa, para você não cair nos mesmos erros, para as pessoas não terem que apontar os mesmos erros na sua vida. Olha lá de novo, hein? Fazendo a mesma coisa. Ah lá, falou lá na igreja, ah lá, de novo, já caiu no mesmo pecado. Por que acontece isso, irmãos? Por causa de Deus? Não, nós mesmos é que saímos desse lugar de Deus ser a nossa força e a condição de nós vivermos. Para você agradar a Deus, a força que você precisa venha da presença dEle. Não vem de você mesmo. A decisão precisa ser da sua parte. Eu decido, Jesus. Eu quero sair desse lugar de fraqueza. E a condição de ser fortalecido no seu espírito vai vindo dia após dia nesse lugar de entrega do seu coração. Não existe dificuldade nesse lugar. Não fica pensando que é difícil demais. Porque é o seu Deus te fortalecendo dia após dia, dia após dia. Todos nós queremos nos tornar pessoas melhores. Todos nós queremos crescer num lugar onde as pessoas não afetam mais a nossa vida, o procedimento das pessoas. Quando você fala, Deus, eu não quero mais que o procedimento das pessoas me leve para esse lugar de tristeza, de amargura, de peso no nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que a tristeza, segundo esse mundo, é morte. Você que vive em situação na sua vida constante de tristeza, você está caminhando para esse lugar de morte. Não somente espiritual, morte do seu corpo, sabia? Porque a tristeza vai enfraquecendo a nossa vida de tal maneira que quando você não tem mais força aqui no seu corpo, você não consegue mais viver. O que te dá ânimo de se levantar da sua cama amanhã, quando você dorme e se levanta? É porque você tem força. Se você não tem mais força, você já está prestes a caminhar para aquele lugar de morte. E fala que a tristeza, segundo esse mundo, é morte para nós. É morte para mim e é morte para você. Então, fica alerta quando você está triste lá na sua casa, por causa das pessoas que te magoam, por causa das pessoas que te ofendem, por causa lá do seu trabalho, que não é do jeito que você imaginava.
por causa de qualquer situação que tem te levado a esse lugar de tristeza, saiba que é um lugar de fraqueza muito grande para você viver constantemente nesse lugar. Semana passada, quando eu ministrei, Deus nos deu essa palavra, né, de Isaías, que fala que Deus nos dá um óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Todos nós temos motivos, irmãos, para vivermos na condição de um espírito angustiado, amargurado, triste. Não é que você tem uma situação e o outro ele não tem. Porque quando a gente está passando o problema, somos nós que sentimos toda aquela condição daquele problema e das emoções que traz sobre nós, né? A gente olha para o outro, nossa, passando essa coisa tão pequenininha, mas não é, você não está sentindo, né? O peso daquela angústia, de tudo que a pessoa ali do seu lado está passando. Olha para você mesmo e fica alerta nessa condição, de não ficar nutrindo essa condição de tristeza no seu coração, para todo mundo ver, olha o tanto que eu sofro, olha o tanto que minha vida é horrível, é miserável. Esse é um lugar de fraqueza, não fica nesse lugar. Deixa o seu Deus, pelo Espírito Santo, mudar a condição de dentro. Quando Ele muda aqui dentro, você vai mostrar para as pessoas aquilo que você tem dentro. Não mais um espírito angustiado. Não mais vestes de luto, de dor, de amargura, mas vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Vestes de dignidade e de honra. Um dia Deus me falou essa palavra que é maravilhosa. Ele nos veste com dignidade, com honra nessa terra. E aqueles que honram o Senhor, com custe o que custar da nossa vida, certamente serão honrados por um Deus que nunca, nunca, nunca vai deixar de recompensar. É galardoador daquele que busca a Ele diligentemente, dia após dia, fazendo do Senhor o seu maior tesouro, aquilo que você mais precisa. Então, eu queria chamar a Ana, todos os meninos. Vamos cantar de novo, Eu Preciso de Ti. Não precisa ser ela toda, não, só o refrão. Queria que você fechasse os seus olhos. Quem dera, né? Se a gente pudesse decidir para os outros. Os primeiros que a gente iria decidir é pelos nossos filhos. Mas não é possível fazer isso. Cada um é responsável por sua própria vida. Você é responsável por sua própria vida. Então, como eu disse, se você quiser fazer uma decisão hoje de buscar mais o seu Deus e de receber da presença dEle, você pode fazer esse compromisso. E lá naquele dia, que o dia for mais difícil, você vai se lembrar, não, eu fiz um compromisso, não diante das pessoas, mas diante do meu Deus, que eu preciso crescer, que eu preciso conhecer o que o meu Deus é para mim, que eu preciso crescer nesse lugar no meu espírito, para não ser dominado só pelas minhas emoções, só pelos meus pensamentos, que me enfraquecem de tal maneira que eu vou ficando num lugar de tanta angústia por causa dos seus pensamentos. É você que decide o lugar que você vai alcançar em Deus. Um lugar que já foi preparado, já está pronto para cada um de nós andarmos. Um caminho perfeito, um novo e vivo caminho, preparado pelo nosso Deus, para nós não vivermos somente na condição natural aqui dessa terra. A maior liberdade que você pode conhecer é esse lugar, que você não precisa viver dominado só pelas coisas naturais aqui dessa terra, só pelas suas emoções, só por aquilo que você acha nos seus pensamentos. Nós te agradecemos, Jesus, por esse lugar incomparável da Tua presença, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós só queremos declarar a nossa total dependência do Teu Espírito quando somos fracos e insuficientes, mas que corremos para a Tua presença. Aí é que somos fortes, quando
declaramos a nossa dependência do nosso Deus diante das situações que nós não podemos resolver, que nós não podemos convencer as pessoas. Faz-nos compreender esse lugar que o Senhor está mais interessado no nosso próprio coração, nas nossas atitudes, na nossa vida de todo dia, não na nossa vida aqui na igreja, na nossa vida de todo dia. Um evangelho vivido e manifestado aqui nessa terra. Um evangelho verdadeiro, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Eu preciso de Ti. 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 Eu preciso de Ti, Jesus.